Então, nós vamos falar hoje da Base Nacional Comum Curricular, né, os aspectos históricos de toda a situação, desde a Constituição Federal até a hora que foi homologado o texto da Base Nacional Comum Curricular. Verifique, né, para que a gente possa entender esses aspectos históricos, que foi desde a Constituição Federal que falou desse documento até a elaboração do documento em si. Para que a gente saiba, ele não foi feito do dia para a noite. Ele foi bastante discutido para que ele realmente fosse realizado, tá? Então, esses aspectos, né? Em 1988 foi feita a Constituição Federal, com a fixação de conteúdos, né, solicitando a criação de uma base comum curricular, no seu artigo 210, com a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Outro aspecto que eu gosto sempre de retomar com vocês, por que lá diz na Constituição apenas o ensino fundamental? Porque era obrigatório apenas o ensino fundamental. Quero que entenda isso daí, porque às vezes a pessoa diz, nossa, mas ensino fundamental, agora educação infantil, ensino médio, por quê? E quando foi feita a Constituição Federal, a gratuidade, a obrigatoriedade era apenas o ensino fundamental. Lembra que eu falo várias vezes isso? Depois que foi feita uma emenda constitucional que alterou para a obrigatoriedade da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quando houve essa alteração, houve toda a mudança em vários aspectos. Na obrigatoriedade, no atendimento financeiro, né, na organização de todos esses conteúdos do MEC. Então, foi mudado tudo a partir do momento que tornou-se obrigatória dos 4 aos 17 anos. Mas ali vocês verificaram o ensino fundamental, porque em 1988, quando foi feita a Constituição Federal, a obrigatoriedade era apenas o ensino fundamental, certo? Depois que houve a emenda constitucional que alterou. Eu gosto de explicar porque às vezes, né, quando eu comecei a estudar a lei, eu não entendi. Eu disse, mas meu Deus, aqui está fundamental. Depois, quando que mudou, né? A gente não entende. Então, por isso que eu já estou explicando para vocês, para que vocês entendam essas alterações que houveram. Então, a base era só para os conteúdos mínimos para o ensino fundamental por causa da obrigatoriedade, né? E em 96 foi aprovada a LDB e reforça a necessidade de uma base. Ela vem dizer novamente sobre a base. 97 a 2000 foi feitos os parâmetros curriculares, tá? Que foram consolidados em partes do 1º ao 5º ano, em 97, do 6º ao 9º ano, em 98, e em 2000 foram lançados os PCNs para o ensino médio. 2010, 2012 foram feitas as novas diretrizes curriculares, que foram orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistema de ensino. As resoluções valiam para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Seria uma linha do tempo que vai mostrar desde a Constituição Federal até quando foi feito a BNCC, certo? Para que entenda esses aspectos históricos, a linha do tempo. Tá? Só que ao invés de fazer a linha do tempo, né, eu coloquei dessa forma. Então, não seria um cronograma, seria uma linha do tempo desde a Constituição lá, que veio dizer sobre a Base Nacional Comum Curricular, a necessidade desse documento. 2010, 2012, as novas diretrizes curriculares nacionais, né, orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino. As resoluções valiam para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Daí, em 2014, foi feito o Plano Nacional de Educação, nós já estudamos também, a Lei 13.005, que institui o plano com vigência de 10 anos, e nessas metas tratam, né, sendo que 4 dessas metas tratam da Base Nacional Comum Curricular. Daí, em 2015, vem a Portaria 592, que institui a Comissão de Especialista para a elaboração da proposta da BNCC. Em 2016, vou só falar assim em geral, isso é só para conhecimento, gente, só para que vocês conheçam os aspectos históricos e entendam como que foi estudado, analisado para chegar a esse documento que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? 2016, em março, após 12 milhões de contribuições, como eu falei para vocês, 2015 saiu a portaria que fez essa comissão, e com o objetivo dessa consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC, né, com contribuições da sociedade civil. 2016, houve 12 milhões de contribuições. Daí a primeira versão foi finalizada. Em junho, seminários com professores, gestores especialistas, aberta à participação pública.
são realizados por todo o Brasil para debater a segunda versão da BNCC. Isso aqui é só para a gente ter a visão histórica, não precisa decorar tudo isso aqui, é só para vocês saberem esses documentos, por isso que eu disse para vocês, gente, vão se complementando. E eu falei já e vou falar várias vezes, quando nós estudamos bem a LDB, que nós estudamos bem embasado, os outros documentos só vão complementar. Mas aqui é para a gente saber os aspectos históricos, que esses documentos eles não estão separados, estão interligados, tá? E eles já foram solicitados lá na Constituição. Por quê? Para ter esse sistema de educação. Em 2017, o MEC entregou a terceira versão. Em 2018, foi promulgada a Portaria 331 de 2018, que instituiu o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular. E em dezembro de 2018 foi homologado o texto sobre o ensino médio na Base Comum Curricular. Então, só para que a gente entenda esses aspectos históricos desde a Constituição Federal.